Você que é engenheiro também, eu tenho certeza que você tem dúvidas sobre esse tema, que é preenchimento da ART. Mas tudo que a gente não sabe, a gente precisa aprender. E por isso que hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, que é o engenheiro Diogo Coelho, da Regional do CREA Paraná, aqui de Pato Branco. E ele vai nos ajudar hoje a tirar todas essas dúvidas, então fica com a gente até o final, para você não ter mais problemas com a sua ART. Oi, Diogo, tudo bem? Tudo bem, Sibeli, tudo bem, pessoal? Muito obrigado por me acolher e me dar esse espaço aqui para que a gente possa trazer um pouquinho mais essa percepção, que muitas vezes as pessoas acabam não buscando até as melhores fontes de conhecimento e acabam no dia a dia, entre elas, trocando informação e às vezes não perguntando para a gente, que consegue, grande parte das vezes, esclarecer esses problemas com maior simplicidade, vamos colocar assim. Sim, e esse assunto da ART é uma coisa que causa muita frustração, principalmente para quem está começando. Por dois motivos. Um, por não saber exatamente como preencher, e outro, pela taxa que a gente tem que pagar pela ART, e muitas vezes isso acaba, como no nosso início de carreira, é difícil de vender o nosso serviço por um preço mais alto, por sermos inexperientes, a gente acaba vendo a ART como um custo, entendendo isso como um custo. Mas não é bem assim, né, que funciona. Não é bem assim. O sistema ele foi concebido há muito tempo atrás, há mais de 80 anos atrás, e há uns 50, 60 anos atrás foi concebida a questão da taxa de ART, que ela faz com que todo o sistema gire e permita uma fiscalização e a atividade restrita dos profissionais. Então, qualquer profissional novo, e eu recomendo isso até para os mais experientes, mas para os novos também é interessante, existe a tabela de obras e serviços, que é uma resolução do CONFIA, é uma decisão plenária do CONFIA, que traz uma lista, um rol dos 2.000 principais atividades, obras e serviços que os profissionais podem executar. 2.000 atividades. E isso é um resumo, ele abarca o que é de principal. Então isso é muita coisa e quem domina isso consegue dominar a forma de preencher a ART nas suas obras e serviços. Muito interessante. E aqui no meu público, normalmente a gente trabalha na área de avaliações e perícias de engenharia. Essa é uma área que até pouco tempo atrás muitos engenheiros desconheciam. Não tinha assim muito conhecimento de quem saía da faculdade sobre como começar a atuar nessa área e tudo mais. Hoje está um pouco mais abrangente e várias atividades novas foram surgindo. Mais uma dúvida que a gente sempre fica é, por exemplo, na questão dos laudos periciais judiciais. Como que a gente faz o preenchimento da ART? Eu preciso necessariamente fazer uma ART para cada vez que eu entrego o laudo ou eu posso fazer uma ART só? Como que funciona assim essa dinâmica? Isso. A gente tem dois tipos principais de ART, são três tipos principais de ARTs que a gente possui. A de cargo e função, que é relacionado quando você gera o vínculo com uma empresa, a parte ali que a gente tem mais uma questão jurídica trabalhista ali, também nesse vínculo empresarial, e as outras duas que são referentes às obras e serviços. A ART comum de obra e serviço, na qual, para um contratante, o Diogo contratando a Sibeli, para todos os serviços que eu for prestar para a Sibeli, eu vou relatar dentro daquela ART, então dentro daquele rol das 2.000 atividades ou outras atividades que eu queira colocar, eu vou falar, para a Sibeli eu estou executando esse rol de atividades. Isso é a ART comum. E aí a gente tem a ART múltipla. E a ART múltipla ela é o inverso. Para um serviço, e não é para um contratante, então para um serviço, eu listo todos os meus contratantes dentro de um determinado mês. Então eu consigo fazer a ART múltipla mensal. Hoje, por exemplo, se você for fazer avaliação de imóveis, uma ART, que é permissível fazer a ART múltipla hoje, de acordo com a legislação. Para um banco, para uma avaliação mesmo que seja para uma corretora de imóveis, para que você for fazer ali no mercado imobiliário também. Ao invés de você fazer, por exemplo, o registro de uma RT para cada uma, você consegue fazer ao longo do mês 10 serviços que sejam na casa de, vamos colocar, 500 a R$1.000 de remuneração ou mais, que seja ali um valor, eu estou citando isso da tabela vigente agora em 2020, Sim. Você vai conseguir juntar 10 laudos e avaliações e em taxa vai ser equivalente a uma RT. Você consegue fazer dentro da legalidade, registrando a sua atividade, garantindo que você, profissional engenheiro, vai conseguir fazer suas atividades de forma regular, apresentando esse documento para quem quer que seja a parte jurídica, seja a parte do banco,
você vai estar coberto com a tua responsabilidade e dentro do que prevê uma RT múltipla mensal. Lembrando que essas RTs múltiplas mensais, elas têm que ser fechadas dentro do mês dos serviços e registradas até o 10º dia do mês seguinte. Ah, tá. É um Então mês não é civil, 30 dias, é um mês. Isso, é um período de um mês. Não, a RT múltipla mensal, ela é do mês. Então, as RTs do mês de agosto, de setembro, de outubro, as de outubro tem que fechar até o final, até o dia 10 do mês de novembro. Ah, E aí você abarca o teu pacote inteiro de ARTs, de serviços prestados, e coloca para aquele mesmo serviço. Então, se você estiver fazendo, por exemplo, você também é responsável técnico numa empresa de artefatos de concreto. E aí você também está emitindo ARTs para os artefatos que você faz, além dos laudos de imóveis. Sim. Você faz uma RT para todos os seus contratos de laudo e uma RT para todos os seus contratos de artefatos de concreto. E aí você aglutina essas informações em cada uma das duas RTs. Para serviços de até R$200, por exemplo, que são serviços de baixa monta, que muito na elétrica e na mecânica você tem isso, serviços de baixa monta, você consegue colocar até 130 contratantes numa mesma RT, chegando no valor da taxa máxima da RT. Ah, daí tem o valor máximo que você pode agrupar. Você vai compondo essas faixas de valores, cada faixa de valor faz jus a uma fração dessa RT, até chegar numa taxa máxima que hoje está um pouco superior a R$220. Então, todas essas informações a gente consegue encontrar lá no site do CREA? Tranquilamente. A gente tem o nosso 0800, tem o nosso aplicativo e tem o nosso site. Eu, para esse tipo de informação, recomendo o site, porque ele é mais palpável, né? Você consegue visualizar as informações. No nosso menu principal tem uma página específica sobre a RT. Ele traz as informações, tutorial de como preencher uma RT múltipla, de como preencher uma RT de autosserviço, quais os tipos de RT se encaixam nas RTs múltiplas. Então tem um rol de uns... Para não errar, eu vou falar de mais de 30, mas eu acredito que seja mais de atividades técnicas dentre essas 2.000 que permitem atividades múltiplas no registro da RT. Ah, muito interessante. Isso para quem está começando e consegue ter pelo menos uns 2, 3 serviços, vamos dizer, já ajuda muito, né? Porque como a gente não consegue cobrar muito caro pelo nosso serviço, e até para quem já está há mais tempo, né? Quem faz muitas ARTs por mês, realmente isso é um negócio bem legal que eu não conhecia. Mesmo que esteja disponível lá, confesso que eu nunca tinha visto. Exatamente. Mas eu sempre digo, né, que a experiência entre alguém que está com mais de 15 anos de formado, que é o meu caso, para alguém que está recém-formado, é da prática e é da composição sua de preço. Porém, a gente tem que lembrar que sempre a valorização profissional é muito importante. Então, fica o meu pedido a vocês aqui, acho que a todos que estiverem assistindo, para não se sujeitar a valores como o nosso código de ética chama, valores VIS, que são valores que podem trazer prejuízo a toda a profissão. Então lembrem de valorizar o seu trabalho, lembrem das noites de estudos que vocês tiveram, e bastantes noites das de estudos, lágrimas. Das lágrimas e das alegrias que a gente também consegue, e de que a gente tem que trabalhar em conjunto para fazer uma profissão melhor. Acho que esse é o papel fundamental do CREA, é assim que a gente trabalha, sugestões, oportunidades, questionamentos, por exemplo, mas o tipo de ART que eu emito não se enquadra nas múltiplas que você está falando, Diogo. Site do CREA Paraná, lá eu não achei o que eu faço para colocar nas múltiplas. Interaja com a sua entidade de classe, interaja com a associação de engenheiros da sua região. Eles devem ter conselheiros representantes. Esses conselheiros levam a demanda para dentro do CREA que, se conseguir sucesso, vai até o nosso federal e ele passa a compor esse pacote. Então, nós escrevemos as resoluções e as deliberações. Nós, por quê? Porque é um sistema de profissional feito para os profissionais. Muito obrigada por essas informações. Uma outra coisa que gera muita dúvida entre os profissionais é assim, normalmente tem esse argumento assim, que circula bastante, né? Os médicos não precisam assinar um documento todas as vezes que eles fazem uma receita, por exemplo. Os advogados também não precisam assinar um documento específico semelhante à RT cada vez que eles vão prestar um serviço. Mas nós temos que fazer. E aí fica a pergunta. Para onde que vai o valor da ART que nós pagamos? Que são tantas, né? E a gente sabe que a construção civil é uma das coisas que mais tem volume financeiro. Então, são bastante ARTs e é bastante dinheiro que circula aí através da ART, né? Para onde que vai todo esse dinheiro e como que a gente pode se beneficiar disso? Certo. Primeiro que a ART é uma taxa instituída pela lei, né? 6496 de 77, então 20% dela vai para a mútua, que é a Caixa de Assistência, 15% ao CONFIA e 65% ao CREA Paraná. Ou ao CREA de cada estado. De cada estado, no qual for executada a atividade. O que a gente tem de destinação desses recursos?
fiscalização, estrutura, regulamentação da profissão. A gente trabalha muito também com, hoje dentro do CREA Paraná, a gente pode falar com muito orgulho que a gente fomenta cursos, palestras, eventos para os profissionais. Eu sei que a gente está no momento de máscara, pandemia, álcool em gel, que está aqui no bolso, e a gente acaba, às vezes, não lembrando disso nesses últimos períodos, mas a gente tem muita possibilidade de suporte que a gente dá à questão dos nossos inspetores, aos nossos conselheiros, julgamento de processos, inibição do exercício ilegal da profissão. Então a gente realiza 30, 40 mil fiscalizações no ano, fora as averiguações de ética, que aqui no Paraná a gente tem uma média de 100 a 200 fiscalizações de ética no ano. É um número que você fala, mas somos 50 mil profissionais. O que eu gostaria que fosse zero. Bem sincero, eu, engenheiro civil, antes de gerente regional, gostaria muito que fosse zero. Mas a gente tem esse trabalho e a gente precisa que isso seja entendido pelos profissionais de uma forma positiva. Então, é todo um volume de atividades, são mais de 100 conselheiros que julgam esses processos. Eu acompanhei cada 40 dias eles se reúnem, dedicam seu tempo, e a gente consegue fazer com que a estrutura de regulamentação aconteça, que os profissionais entendam e que principalmente cada profissional, e acho que você, gostei muito de falar contigo antes aqui, você já está entendendo o viés de eu posso fazer parte. Mas não fazer parte para ter um benefício para a Cibele. Sim. É um benefício para a comunidade profissional. E para a sociedade também, né? E para devolver para a sociedade aquilo que a gente ganhou nas cadeiras da universidade. Seja pública, seja particular, seja o que for. A gente tem que lembrar que a profissão, ela é da sociedade. A lei permite que a gente seja profissional. Sim. Ela não nos torna profissional. O Diogo, se fizer coisa errada, como eu falo sempre, eu sempre durmo dando uma polida no meu CPF e faço isso com muito gosto. Eu dou uma polida toda noite no meu CPF porque ele tem que dormir brilhando. Assim. O Diogo tem que arcar com o custo, por exemplo, de correr o risco de perder a profissão, o título profissional, se ele não fizer jus a ele. Sim. Tal qual um pai perde o filho. É o direito da tutela do filho para o Estado, se não cuidar bem. A profissão é a mesma coisa. Então, no sistema profissional, e eu posso dizer com muito orgulho, aqui até recente uma matéria que eu coloquei ali, a gente tem uma estrutura muito boa para poder fazer tanta pesquisa, implementação de tecnologias, como eu estou colocando a questão de inteligência artificial dentro do conselho, colocando questões de revisão de procedimentos para torná-los mais humanos até, porque às vezes a gente fica muito no papel ali e a gente acaba esquecendo muitas vezes que a burocracia, por trás da burocracia, por trás de toda a documentação, a gente trata com pessoas e profissionais, e é isso que eu prezo e o CREA Paraná preza fortemente. Então, de todas essas porcentagens, teve uma aí que me chamou mais atenção, que foi esses 20% da mútua. O que é essa mútua, que tem até lá no site do CREA, a gente recebe os e-mails, mas o que faz a mútua e qual que é o sentido de uma parte do dinheiro da RT ir para esse fundo da mútua? Perfeito, muito boa pergunta. A mútua ela é uma caixa de assistência profissional. Quem quiser se inteirar mais na parte legalística da mútua, a própria lei 6496 de 77, que instituiu o RT, do artigo 4º em diante, ela só trata da mútua. É um monte de legislação, é bastante legislação, mas que explica como funciona a mútua, inclusive estabelece esse 20%. A mútua ela é feita para fomentar as atividades profissionais. É muito interessante isso. A gente está numa crescente, teve uma crescente muito grande da mútua nos últimos 6, 8 anos aí aqui no Paraná, num volume de associados. Eu sou mutualista desde 2009, acho que 2008, 2009 ali. E a mútua ela traz benefícios para a gente de forma reembolsável. Primeiro que ela funciona, isso seria um papel mais, até eu vou colocar aqui, agradecer a parte da mútua, mas a mútua seria um papel mais de explicar ao pessoal, os diretores administrativos, executivos e financeiros da mútua, que poderiam estar dando mais detalhes. Mas de uma forma superficial aqui, como faz parte do sistema, é tranquilo de falar, a gente tem a mútua. Eu enxergo ela muito como auxílio, por exemplo, não é muito bom, espero que não aconteça com ninguém de uma forma tão breve, mas o auxílio funeral, o auxílio pecúnio, por exemplo, falecimento, morte acidental, morte natural, o simples fato de estar com a anuidade da mútua lá, que é 160, 180 reais, é mais barato que o seguro de vida. Eu acredito que seja. Se não for, está muito próximo e mesmo assim você tem outras vantagens que o seguro de vida provavelmente não lhe consideraria em juros. Em questão de juros e tudo mais para financiamentos.
Então, tipo, hoje eu falo em 17.500 reais morte natural, 35 mil em morte acidental, mais uma questão de um auxílio funeral ali. É importante deixar isso claro também, mas a questão principal da multa, para mim, ao meu ver, são duas. O primeiro são as linhas de financiamento. Então você consegue financiamento para o giro de capital do seu próprio negócio. Consegue com taxas bem baixas. Para aquisição de veículo, já utilizei, inclusive. Então, para aquisição de veículos, você consegue para instalação de painéis fotovoltaicos, para reforma na sua casa, para quitar um financiamento imobiliário, Para pós-graduação. para pós-graduação, para viagem, para as férias, e também tem até uma linha lá que é assim, tipo, para pegar o recurso. Para não dizer nem por que você vai pegar o recurso. Sim. Então existe essa linha também. E a outra frente que eu considero fundamental, e acredito que é a mais fundamental de todas, e que é difícil a gente pensar, não sei se você já pensou na sua previdência privada. Eu pensei, mas não agi. É exatamente isso. Eu pensei há muito tempo atrás, mas há mais de 10 anos eu agi dentro da mútua ali e venho ao longo desse período compondo uma contribuição da minha previdência privada. Então eu consigo dentro da mútua, hoje ela é ancorada, e acho que não tem como ser diferente disso, ela é ancorada no BB Previdência. Sim. Que é um dos maiores lastros que a gente tem. A taxa de rentabilidade é excelente, vale a pena entrar no site da mútua lá para ver também. Mas a previdência privada que você faz ali dentro é uma questão para o resto da sua vida. Espero que todos nós envelheçamos com saúde, envelheçamos bem e possamos usufruir desse retorno. Inclusive tem alguns itens lá de benefícios e acessos que o próprio BB Previdência você passa a contar também, fazendo parte desse vínculo com o plano de previdência privada. Então, os recursos reembolsáveis, né? O plano de previdência e esses auxílios pecúnios, né, que a gente tem ali, funeral e auxílio também em falecimento para questões, eu que já tive falecimento, não por conta aqui da pandemia, mas falecimento recente na família e tudo mais, a gente vê o quanto que isso custa, o quanto que isso, além de mexer, de você estar com o emocional muito mexido, o quanto isso também gera de turbulência mental, inclusive econômica, que depois, e só depois mesmo, a gente acaba pensando em outras maneiras. Sim. Nossa, muito interessante. E é uma quantidade considerável, 20%, né, para ir para esse fundo. Isso. Então, realmente é uma coisa que a gente precisa aproveitar, né? Exatamente. E só faz jus ao acesso a essa linha de recursos os associados à mútua. Se eu não me engano, hoje, no Paraná, a gente está em 6. Passou de 5 mil um tempo atrás, deve estar entre 5, 7, 8 mil associados da mútua. Então eu tenho que... Num hall de 50 mil profissionais com registro PR. Nossa, então tem muita gente que pode entrar. Que não está usufruindo do benefício que já está sendo... já está crescendo de qualquer forma, né? Já está sendo abastecido. Que está contribuindo para que possa ser disponível para ele próprio. Interessante. Então, deixa eu fazer mais uma pergunta sobre a RT para a gente terminar. Então, assim, vamos supor que eu, por algum motivo, sei lá, esqueci. Vamos dizer que eu esqueci. Esqueci de preencher a RT. O que pode acontecer? Quais podem ser as consequências? As consequências no caso de um profissional que esqueceu de preencher a RT, é a autuação por falta de ART. Mas a fiscalização, você vai ter todo momento, toda a questão da ampla defesa contraditória. A nossa fiscalização, ela preza aquilo que o Tribunal de Contas da União prevê, que é uma questão orientativa também. Então a gente, bem sincero, menos de 1% da arrecadação do CREA Paraná é com multas. É um valor muito baixo, perto de tudo aquilo que a gente... E eu ouvia falar antes também. Que o CREA só serve para multar, que gosta muito gosta de dar multa mesmo, de cobrar. Menos de 1%, porque os nossos profissionais trabalham do jeito certo. A gente tem uma cultura de contato com os profissionais, de aproximação, de parceria, de explicar, de atender, de estar sempre solícito ao que está sendo pedido e tentar entender também todas as visões do problema. E o que a gente enxerga é que a gente, quando não consegue mais orientar, sim, tem que autuar. É o nosso papel legal, é o papel institucional do conselho. Mas o nosso foco também tem que ser no exercício legal da profissão, na ausência do profissional. Sim. Que aí é exercício legal. Diferente da falta de ART, que é o que a gente estava falando agora. Para regularizar algo que você não emitiu a RT dentro do período da execução da atividade, existe a incorporação da RT. Naquela página que eu tinha citado, mas dentro da página do CREA, na parte de RT, ele chama de incorporação para os mais
como é que eu posso falar, antigos, Aham. sim, a gente chamava de recuperação anteriormente, agora é incorporação, porque é a incorporação ao acervo do profissional, ao acervo técnico do profissional. Então, você pode fazer essa recuperação e regularizar a tua falta. Isso é bem tranquilo, os nossos profissionais, os conselheiros, porque o importante é a presença do profissional. Não é a gente estar dentro de uma estrutura dessa aqui e ter a certeza que há 30 anos atrás, 27 anos atrás, na verdade, acho que nesse prédio aqui, um profissional trabalhou na fundação, um profissional trabalhou no dimensionamento da laje e nós estamos aqui, desse tempo todo depois, tranquilos aqui dentro. Sem medo que vai cair na nossa cabeça. Sem receios. Muito interessante. Então não preciso assim, entrar em pânico se eu esqueci e emitir uma RT, mas aí agora eu quero regularizar. Quanto tempo eu posso esperar, digamos assim, não esperar porque eu não vou ficar sentado esperando, mas vamos dizer que eu lembrei agora, nossa, eu fiz um serviço lá, foi na pressa e tal, e daí acabei não emitindo, foi, sei lá, no passado. Eu ainda posso fazer isso? Pode. A gente teve casos, por exemplo, de pessoas que refizeram essa recuperação, incorporação da construção do Itaipu. Sério? Recente, Nossa. assim. Então, que às vezes o cara não... Mas é assim, é um caso específico, ele tem... Claro que gera um custo adicional, porque você tem que apresentar documentação, tem que apresentar atestado, declarações, que comprovem. Nesse caso da Itaipu foi meio complicado para apresentar, porque muita gente já não está mais aqui entre nós, sim, então é mais difícil, mas em geral o que eu recomendo é fazer mensalmente ou semanalmente, ali o profissional que é mais ativo até ali que tem esse volume, lembrança das atividades que fez e marca e registra os documentos, principalmente para ter o seu acervo. A gente tem um profissional aqui na região que ele está até indicado a um dos nossos prêmios de carreira e tudo mais, no currículo dele ele cita assim, mais de 20 mil avaliações de imóveis. Nossa. Na carreira. Então, tipo, mais de não sei quantas mil avaliações para um determinado banco. Assim, Também então, quero chegar nesse nível. E é isso aí, e é isso. Mas por que ele tem tranquilidade de escrever? Porque ele sempre fez tudo à risca. Trouxe à sociedade a segurança da valoração dos imóveis, trouxe à sociedade a segurança da estrutura dos imóveis, e ele executou isso ao longo de mais de 45 anos de carreira. Então, é um desejo que a gente tem que todo mundo trilhe um caminho limpo, transparente e que lembre, sim, de cumprir as suas obrigações legais. Tá? Acho que isso é importante. Da nossa parte, nós estamos à disposição, CREA, no site, no WhatsApp, no telefone do Diogo, e sempre à disposição de vocês, no nosso 0800, nas nossas inspetorias, sempre à disposição. E com os inspetores, não se esqueçam dessas figuras importantes que vocês têm na sua cidade ou na sua região. Muito legal, muito importante de saber mesmo dos inspetores, que é uma coisa que a gente acaba às vezes não levando em consideração, né? Agora deixa eu fazer uma última pergunta, só que agora com relação a nós profissionais e a sociedade. Existe uma prática comum, não diria que seja uma prática, mas uma ideia, um ideal comum, de que existem alguns serviços específicos, principalmente da engenharia civil, que é onde eu conheço, em condomínios, por exemplo. Vamos citar o exemplo do condomínio. Eu preciso fazer uma reforma no meu apartamento e o síndico pediu uma RT. Então, na verdade, a pessoa daí ela entra em contato com algum engenheiro e fala assim, eu preciso de uma RT. Qual que é o perigo que a pessoa está correndo em comprar a RT, digamos assim, sem ter essa ideia de que não, eu só preciso porque eu preciso da RT para poder fazer o serviço. Nem precisa vir aqui um engenheiro. Qual que é o perigo que essa pessoa está correndo? Porque acontece que muitas vezes, quando a pessoa tem essa concepção de que ela só precisa da RT, o profissional vai custar muito caro. Então daí ela pensa, mas eu só preciso que assine um documento. Qual que é o perigo que essa pessoa está correndo em pensar e depois agir dessa maneira? Muito, ela está pondo em risco ela mesma, o investimento dela, a correção de uma obra é muito mais cara do que fazer ela nascer do jeito certo. As pessoas às vezes acham que, não, vai ficar barato. Eu até brinco de forma séria com o pessoal, que a gente vai conseguindo aglutinar para a próxima, que a pessoa fala, não, porque eu assinei a RT. Aí eu falo, e você vai ver, Sibeli, que se um dia você vier para mim e falar, não, Diogo, eu assinei a RT e tal. Fala, Sibeli, assinar qualquer um assina, qualquer coisa. Ser responsável que faz a diferença, é o R do ART que faz toda a diferença, é a responsabilidade ali, é ele que faz toda a diferença. Então, o risco que você tem como pessoa que não tem conhecimento, ou até mesmo, eu posso citar o meu exemplo, eu tenho um imóvel em Curitiba e ele deu para uma infiltração no banheiro. É um apartamento mais antigo ali e tal.
eu estava em viagem, na época estava gerente da fiscalização do estado todo, viajando, correndo e não ia conseguir dar conta. Fora que eu sei que é um apartamento que tinha tudo para poder dar mais problema do que quando eu abrisse aquela estrutura. Uhum. E eu queria estar perto para acompanhar. Sim. Só que eu não ia conseguir estar perto. Eu contratei uma empresa de engenharia, porque eu, conhecedor da norma da NBR, conhecedor do Código de Defesa do Consumidor, conhecedor de todas as frentes, fiz o profissional, e ele já sabia disso, emitir toda a documentação para o síndico, colocar cronograma na entrada do prédio, avisar os demais moradores, dar cronograma de obra, fazer tudo dentro dos conformes, emitir RT, colocar a placa na esquina do prédio, fazer toda a documentação, informar ao final, levar o síndico, até fez a vistoria final com o síndico dentro do apartamento, para ele ver, encerrou a obra ali e tal, toda a documentação foi feita e pronto, fala, mas Diogo, você é engenheiro civil, você não fez a reforma do teu próprio banheiro? Podia ter economizado, né? Podia ter economizado o dinheiro do engenheiro. Sim, eu acompanhei 30%, 40% da obra, até menos ali. Mas o cara estava lá todo dia, tá? O profissional estava lá todo dia, ou a cada 2 dias, ou menos até, acompanhou todas as etapas, fez tudo do jeito que a gente queria, dentro da especificação legal e principalmente com a experiência que ele já tinha, que é a atividade, que é o campo de atuação, a atribuição profissional, que isso são coisas que você consegue, e aí eu recomendo todo mundo a leitura da resolução 1070, agora eu não vou saber de cor, mas qualquer coisa depois você coloca na parte de baixo, que passa o número ali, mas uma resolução que traz essas questões do que é atribuição, campo de atuação, área de competência. O meu negócio é engenharia de transportes. Me dá um simulador de tráfego que eu vou fazer uma cidade aparecer em pontinhos no simulador de tráfego. Agora, fazer a reforma do banheiro, claro, eu vou conseguir dar conta, só que eu ia me dedicar bastante dentro de um tempo que eu não tinha para poder fazer. E é isso que as pessoas têm que entender, que a gente tem que entregar a quem é responsável. A gente não vai procurar o fórum ou uma justiça sem um advogado, você não vai procurar uma medicação mais pesada ali que seja sem o médico, você não vai procurar um serviço de engenharia que vai colocar a sua família embaixo de um teto, que vai colocar a sua família em contato com um quadro de energia energizado, ou que vai colocar um corte no morro no fundo da sua casa ali num período de chuva. Teus funcionários, às vezes. Teus funcionários em risco. Sem a devida segurança. A gente sabe disso e a gente preza disso quando a gente vai fazer qualquer coisa na nossa vida. E a maioria dos serviços de engenharia são para durar muito tempo. Muito tempo. Então, quando você dilui isso ao longo do tempo, é investimento, não é custo. Eu tinha um professor, agora que você falou sobre muito tempo, eu tinha um professor que ele costumava falar assim, a gente tem que garantir por tanto tempo a nossa estrutura, as nossas obras, né? Que é capaz de morrer e ainda chegar os caras lá falando, olha, o falecido não sei quem lá no teu túmulo. Ele falava assim, eu achava bem engraçado. Mas é verdade. E pode ter certeza que vai acontecer isso com a obra que você executar, com que vocês executarem. As pessoas vão falar de vocês por um longo tempo. E nada melhor do que um cartão de visita do que um serviço bem feito, do que um serviço feito com gosto, com paixão pelo que se faz. E para passar 5 anos, no mínimo, 5 anos dentro da faculdade, é porque a gente gosta do que a gente fez. Sim. Então não corra esse risco, não coloque as pessoas que você ama ou as pessoas que você preza em risco por causa de uma economia que nem eu falo, né? Não é uma economia inteligente. Faça uma economia inteligente, não faça economia que não vai ser economia no longo prazo, né? E na dúvida, se tem ou não tem profissional, os canais de comunicação do CREA, site, aplicativo, liga no nosso 0800, mande uma denúncia, a gente faz essa verificação e encaminha a resposta para vocês também. Muito legal, muito obrigada, Diogo. Foi muito esclarecedor essas suas respostas aí sobre a RT. Eu aprendi várias coisas, agora não vou mais ficar pagando cada RT se eu fizer várias no mês, né? Nossa, isso aí já vai dar muita economia. E muito importante também... E segurança para todo mundo que vai estar com as informações registradas. Isso, com certeza. E fora portfólio, né, que a gente precisa sempre apresentar. Então, por isso a gente precisa... A RT, em resumo, ela não é um custo. Ela é um investimento em segurança, ela é um investimento no teu profissionalismo e também uma garantia, né, que a gente pode oferecer para os nossos clientes. E o CREA é um grande cartório de registro de informação. Qualquer pessoa da sociedade pode chegar e solicitar informações de uma RT. E qualquer pessoa pode saber se determinada obra ou serviço teve a sua devida RT. E nós estamos aqui para fornecer essas informações e dar o suporte e fiscalizar onde também está a ausência do profissional. Muito legal, muito legal. Muito obrigada, Diogo. Se você gostou desse vídeo, se foi tão importante para você como foi para mim, e eu tenho certeza que você vai se beneficiar disso,
Já deixa seu curtir aqui, se inscreve no canal e não esquece de entrar no site do CREA do seu estado para aprender um pouco mais sobre a RT e tirar todas as suas dúvidas. Se ainda ficar dúvida, entre em contato com o CREA ou a regional aí da sua cidade. Até mais!